Meu nome é Ciranda Luiz Santos, fazendo minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, estou de coque, uma camisa preta, óculos de grau com armação marrom e estou no ambiente com fundo branco. Dando início à apresentação do nosso relato de pesquisa, do trabalho desenvolvido por mim, por Giovanna Maini, que também irá apresentar. O título da nossa pesquisa é A Responsabilização Feminina e a Lógica de Manutenção das Políticas do Estado. O cuidado como expressão da divisão sexual do trabalho. E, a começar, precisamos falar sobre essa naturalização do cuidado. Em nosso estudo, a falar sobre a construção do trabalho doméstico como dever feminino, é importante destacar que essa ideia ela não nasce do acaso. Ela é resultado de um processo histórico que ocorre junto ao desenvolvimento do capitalismo e que foi fundamental para estruturar a forma como a sociedade organiza o trabalho e distribui responsabilidades entre homens e mulheres. Quando analisamos a construção do trabalho doméstico como dever feminino, é fundamental destacar também o outro lado desse processo, que é a não responsabilização dos homens pelas tarefas de cuidado e pela reprodução da vida. Ou seja, ao mesmo tempo em que a sociedade ela naturaliza o cuidado como parte da identidade da mulher, ela também isenta os homens dessas mesmas responsabilidades. E isso é resultado de uma construção histórica, que se reparou rigidamente os papéis de gênero, enquanto às mulheres foi atribuído o espaço privado e o cuidado do lar, aos homens foi destinado o espaço público, o trabalho remunerado, a participação política. Então, essa divisão ela foi fortalecida por séculos de normas sociais, religiosas e econômicas também, que reforçaram a ideia de que cuidado ele não pertence ao universo masculino. E o problema maior é que essa lógica ela continua operando até hoje. A maior parte das políticas públicas, das instituições e da cultura cotidiana também ainda pressupõe que cuidar é coisa de mulher. Quando a criança precisa ir ao posto de saúde, por exemplo, ou quando o idoso precisa de um acompanhamento, ou quando precisa, é necessário administrar tarefas domésticas, quase nunca se questiona onde está o homem da família. A ausência masculina é vista como algo normal e não como uma falha ou irresponsabilidade, diferentemente do que ocorre com as mulheres, que são cobradas moral e socialmente quando algo do cuidado ele não funciona. Os homens raramente são questionados sobre sua participação. Então, a falta de envolvimento masculino é tratada como um comportamento natural, quase inevitável, e não como uma escolha socialmente construída. Por isso, compreender a construção do trabalho doméstico como dever feminino é fundamental. E isso não se trata apenas de identificar um traço cultural, mas de revelar também como essa lógica ela está enraizada nas estruturas sociais e nas próprias políticas públicas também. E é justamente nesse ponto que orienta nosso estudo, de mostrar como o patriarcado e o capitalismo se articulam para manter o cuidado como uma obrigação feminina, invisível e também não reconhecida, especialmente entre mulheres que já vivem contextos de maior vulnerabilidade social. Olá, eu me chamo Giovanna Maini Gomes de Andrade Oliveira. Sou uma mulher branca, com cabelo preto e comprido. Estou usando uma blusa branca com os detalhes azuis. Sou graduanda em Serviço Social pela Universidade Federal de Sergipe. No momento eu me encontro no meu quarto, às minhas costas uma parede bege. E dando continuidade à discussão, um ponto central da nossa pesquisa é olhar para os dados com atenção. A exemplo de quando pensamos no Bolsa Família, a primeira imagem que vem à nossa mente é de que o programa é fundamental no enfrentamento à fome e na garantia de direitos básicos. E isso é muito verdadeiro. É um programa de transferência de renda que de fato transforma vidas. Mas quando aprofundamos a análise e observamos quem está à frente da gestão desse benefício, é que de fato aparecem as contradições. E as contradições é um movimento muito importante, de acordo com os dados oficiais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Inclusive, essa é a base metodológica do nosso estudo, que segue uma abordagem qualitativa e analítica sustentada em dados concretos. Identificamos que 58,57% dos beneficiários do Bolsa Família são mulheres e 84,04% das famílias assistidas têm mulheres como responsáveis familiares. Esses números, obviamente, não são acasos, eles mostram a escolha política. É sobre as mulheres que recai a responsabilidade direta pela sobrevivência familiar. Ao mesmo tempo em que o programa garante a proteção social, ele reforça o lugar historicamente atribuído às mulheres, que é o lugar do cuidado, da maternidade e da administração à pobreza. Quando o Estado prioriza as mulheres na gestão do benefício, é um avanço sim, é um ponto extremamente importante, mas não garantindo a inserção digna no mercado de trabalho, nem dividindo socialmente o cuidado, ele mantém a mesma estrutura. A pobreza continua sendo tratada como um problema doméstico e não como resultado das desigualdades. Então, ele não entende que é um problema estrutural. Sendo assim, o Bolsa Família, como afirmei, é um avanço.
É um programa de transferência de renda extremamente importante, mas também é o retrato das contradições do próprio Estado, que protege, mas também reproduz as desigualdades de gênero. A divisão sexual do trabalho é um dos mecanismos mais persistentes e naturalizados de produção de desigualdades de gênero. A problemática central surge justamente quando percebemos que, apesar de toda a importância do trabalho doméstico e de cuidado para a manutenção da vida social, esse trabalho permanece invisibilizado, não pago, não é valorizado e é tratado como obrigação feminina. E essa desigualdade ela se manifesta de forma concreta. As mulheres elas dedicam mais horas ao cuidado e às tarefas domésticas, enfrentam maiores barreiras para inserção e permanência no mercado de trabalho, recebem salários menores, acumulam múltiplas jornadas e têm suas trajetórias profissionais interrompidas com mais frequência. E essa sobrecarga ela repercute diretamente na sua autonomia econômica, na sua participação social e no acesso também a políticas de proteção, como a previdência social. Abordaremos também um pouco sobre a feminização das políticas sociais, que é um conceito que mostra como o Estado transfere para as mulheres, especialmente para as mães solos e mulheres em situação de vulnerabilidade social, a responsabilidade pela sobrevivência familiar. Então, o que deveria ser um direito social vira uma obrigação individual. E essa lógica é tão naturalizada que quase passa despercebida no nosso cotidiano. Espera assim que a mulher cuide, acompanhe os filhos, administre os benefícios e resolva tudo sozinha. Se algo falha, a culpa recai sobre a mulher e a pobreza deixa de ser vista como resultado das desigualdades estruturais e passa a ser tratada como incapacidade individual. Então, desse modo, essas políticas acabam funcionando como gestão da sobrevivência, porque o Estado não enfrenta as causas das desigualdades, apenas empurra essa responsabilidade, essa enorme responsabilidade, para dentro das casas, para o corpo e o tempo das mulheres. Por isso, quando ouvimos sobre o protagonismo feminino, precisamos ter cuidado. Muitas vezes, o que parece valorização funciona como uma forma de controle social moderno. Quando falamos das políticas sociais e gênero, em teoria o Estado afirma buscar a equidade e a autonomia das mulheres e a superação da desigualdade. No entanto, na prática, grande parte dos programas sociais ainda parte do pressuposto de que as mulheres são naturalmente cuidadoras, gestoras do lar e responsáveis pela manutenção da vida familiar. E isso aparece tanto na forma de seleção das beneficiárias, quase sempre mulheres, quanto na exigência de que elas cumpram tarefas de acompanhamento escolar, vacinação, saúde e controle do bem-estar da família. E o problema se agrava quando consideramos que essa lógica é tratada como algo neutro, quando na verdade reforça papéis sociais construídos historicamente. E, em vez de questionar ou redistribuir o trabalho de cuidado, as políticas elas acabam institucionalizando a ideia de que cuidar é obrigação feminina. E isso acaba perpetuando desigualdade, mesmo quando anunciam objetivos de superá-la. Essa contradição se torna evidente como o Estado pode afirmar o compromisso com a igualdade se suas próprias ações operam reforçando a lógica tradicional que atribui o cuidado às mulheres. Então, essa problemática ela revela uma dimensão estrutural das políticas públicas. Elas não são neutras, e elas produzem e reproduzem relações de gênero. E quando ignoram a divisão sexual do trabalho, acabam reforçando desigualdades, ao invés de superá-las. Diante do que analisamos ao longo da nossa pesquisa, mesmo ainda em desenvolvimento, percebemos que o Estado organiza as políticas sociais mantendo a lógica que coloca sobre as mulheres a responsabilidade pelo cuidado. Essa sobrecarga aparece muitas vezes com um discurso bonito de valorização e protagonismo, mas na prática elas continuam sendo as principais responsáveis pelo cuidado, frequentemente sem reconhecimento, apoio ou direitos garantidos. Se queremos enfrentar essa desigualdade e caminhar para uma sociedade mais justa, precisamos de políticas de cuidado emancipadoras que rompam com a ideia de cuidar é destino feminino e promovam a corresponsabilização social. Para isso, é essencial reconhecer o cuidado como um trabalho socialmente necessário, garantir que o Estado assuma sua parte com políticas públicas coletivas de qualidade, assegurar autonomia econômica e inserção digna das mulheres no mercado de trabalho e entender que essas contradições é um passo determinante para construir outro caminho em que o cuidado seja a responsabilidade compartilhada e sustentada por políticas fortes, inclusivas e transformadoras. Nosso estudo busca justamente provocar essa reflexão e fortalecer a luta por direitos que mudem concretamente a vida das mulheres, que possamos seguir pensando, debatendo e construindo alternativas reais, porque não existe mudança estrutural sem consciência crítica e sem a mobilização coletiva. Então, agradecemos pela atenção, escuta e principalmente pela partilha de conhecimento e pelo momento.